A primeira camada do olho, que é uma camada branca opaca, é chamada esclerótica. E o prolongamento da esclerótica é que forma a córnea, tá? A segunda camada do olho, ela é uma camada extremamente pigmentada. Ela é formada por um tipo especial de célula chamado de melanócitos, que são as células que produzem a melanina, tá certo? O prolongamento da coroide, que é essa segunda camada do olho, é a chamada íris, tá certo? Você percebe aqui na foto, por exemplo, que a íris, ela nada mais é do que essa coroa, né? Esse anel, né? Essa coroa circular, tudo bem? Quanto mais escura é uma íris, isso quer dizer que a coroide, ela tem muita melanina. Então, por exemplo, um olho negro, ele nada mais é do que um olho com excesso de melanina. Então, na verdade, um olho claro, um olho verde, um olho azul, ele é um olho que, na verdade, ele é pobre, ele é escasso de melanina. Tudo bem? A terceira camada do olho, ela é uma camada extremamente vascularizada, certo? Ela é uma camada rica em vasos sanguíneos, tudo bem? E pelo fato de ser uma camada vascularizada, ela vai ter uma coloração meio avermelhada. É por isso que quando alguém tira uma foto sua e se o flash ele é muito intenso, o seu olho na fotografia aparece vermelho. Então, na verdade, aquele vermelho, ele não é um defeito da fotografia. É que a luz do flash ela foi tão intensa que ela está iluminando o seu olho por dentro. Tá certo? Essa terceira camada do olho, que é vascularizada, é chamada de retina. Tudo bem? O prolongamento da retina, nós temos músculos que são chamados de músculos ciliares, certo? Esses músculos ciliares, eles vão servir de sustentação para uma lente natural do olho, que é o chamado cristalino, certo? O cristalino é conhecido como a lente do olho, tudo bem? Os músculos ciliares, juntamente com o cristalino, eles fazem uma coisa chamada de acomodação visual. O que quer dizer isso? Quando você aproxima um objeto de seus olhos, seus músculos ciliares, eles vão apertar seu cristalino, né? Quer dizer, os músculos ciliares apertam o cristalino, mudando a curvatura dele. O cristalino fica pequeno, né? Fica menor e um pouco mais arredondado, um pouco mais gordinho. Tudo bem? Isso para que você tenha uma boa acomodação visual, para que você perceba uma imagem com nitidez. Tá certo? É claro que quando você vê um objeto ao longe, seus músculos ciliares eles relaxam, o seu cristalino ele passa a ficar um pouco mais comprido e um pouco mais fino. Tudo bem? Com o passar do tempo, com a idade, os músculos ciliares eles perdem a flexibilidade e o seu cristalino ele endurece. Então você tem um cristalino rígido e músculos ciliares sem flexibilidade. Isso quer dizer que com a idade a gente perde a capacidade de ver com nitidez objetos próximos, não é não? Essa é a chamada presbiopia, também chamado de vista cansada, tá certo? Esse é um defeito visual que basicamente todos nós teremos após os 40 anos de idade. Tudo bem? O cristalino ele vai dividir o olho em duas câmaras, que é a chamada câmara anterior e a chamada câmara posterior, certo? A câmara anterior ela vai ser preenchida por um líquido chamado de humor aquoso. A função do humor aquoso é trazer nutrientes para a córnea e para o cristalino, já que eles não são vascularizados, tá certo? E a câmara posterior ela vai ser preenchida por um líquido chamado de humor vítreo. Tudo bem? Quando a luz ela atravessa o olho, a luz ela sofre um desvio, né? Quer dizer, ela sofre uma convergência. 2/3 desse desvio acontece aqui na córnea e 1/3 do desvio restante acontece no cristalino.
Pois bem, quando a luz ela sofre essa convergência, ela bate na retina em um ponto chamado de fóvea centralis. Na fóvea centralis existem células fotorreceptoras, que são os cones e bastonetes. Essas células fotorreceptoras, elas transformam a energia luminosa em energia elétrica. Essa energia elétrica, através de impulsos elétricos, ela vai, através do nervo óptico, levar a informação para o cérebro. Ou seja, o olho humano é um sistema complexo? Sim, mas observe que sem luz não existe visão. É por isso que se diz que a luz é o agente físico responsável pela sensação visual. Tudo bem? Nós temos dois tipos de células fotorreceptoras. Nós temos aqui os cones e nós temos os bastonetes. Tá certo? Os cones, eles são responsáveis pela visão em cores. Tá certo? Então, essa visão desse mundo multicolorido que nós temos se deve aos cones. Tá certo? Quando você entra num ambiente escuro, aí os cones praticamente perdem sua finalidade, aí entra em cena quem? Os bastonetes, tá certo? Então quer dizer que os bastonetes são eles responsáveis, né? Eles são responsáveis pela sua visão noturna, tudo bem? Então, qual das duas células é mais sensível à luz? Os bastonetes, porque se é o bastonete que te dá essa visão de escuro, os bastonetes tentam tirar do ambiente escuro o máximo de iluminação possível, tá certo? Agora, os bastonetes eles só funcionam devido a uma substância chamada de rodopsina, né? A rodopsina, que é produzida aí pela vitamina A, é por isso que a vitamina A ela é chamada vitamina dos olhos, é por isso que ela é chamada de retinol. Tudo bem? Tá certo? Bom, nós temos 3 tipos de cones, para cada cor primária de luz. Então, nós temos cone para luz vermelha, nós temos cone para luz verde e nós temos cone para luz azul. Tudo bem? Nonato, então, por que eu consigo ver um amarelo, por exemplo? Bom, você vê o amarelo porque você tem combinação de cones. Então, quando um cone vermelho ele se combina com um cone verde, vermelho mais verde, o amarelo, tá certo? Então quer dizer que as outras cores se devem a exatamente a combinação desses cones. É claro que uma pessoa ela pode nascer sem um cone específico para uma cor, aí nesse caso nós temos o daltonismo. Tudo bem? Então aqui nós temos a nossa primeira aula, né, do nosso curso de ótica geométrica. Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado e vamos esperar aí para as próximas aulas. Tá certo?